É claro que Deus fala através dos louvores, Deus fala através de um testemunho, mas como é bom ver as irmãs afiadas na palavra de Deus. Glória a Deus, como é bom ver isso. A palavra é que liberta, a palavra é que limpa e a palavra é que transforma para a glória de Deus. E só pegando uma oportunidade, da diaconisa Valquíria falou a respeito de a gente amar os nossos inimigos. Ali naquele contexto, irmão, eles estavam sobre o jugo romano. Então imagine eles amar aqueles que estavam mantendo eles sobre impostos, muitas vezes sobre jugos pesados, e fora os jugos da lei que estavam em cima deles. Então não era fácil você amar o seu inimigo. Não era fácil amar aquele que vos perseguia. Muitas vezes o romano perseguia o povo de Deus. Não era fácil você amar essas pessoas. Mas Jesus falou para amar, por quê? Porque eles também eram pessoas. A única coisa é que eles não tinham conhecido a Deus ainda. A única coisa é que eles não conheciam a Cristo ainda. E eu li um versículo que diz assim: Ele vos persegue porque não me conhece e não conhece a Deus. Só persegue um crente quem não conhece a Deus. Porque pessoas que conhecem a Deus não vai perseguir um crente. Como o apóstolo Paulo só perseguiu porque ele não conhecia Deus verdadeiramente assim, não conhecia Cristo, ele conhecia a lei, era zeloso pela lei, mas ele não conhecia a graça. Quem conhece a Deus, a Jesus Cristo de verdade, ele não persegue o outro, ele não faz o mal. Então que a gente possa orar, irmão, para as pessoas que estão perdidas, as pessoas que nos perseguem, para as pessoas que nos maldizem, porque mais para baixo vai dizer, para a gente se tornar claro como filho de Deus, mas também diz, se a gente fazer o bem só para aquele que nos faz o bem, ou se a gente comentar, o que nós estamos fazendo demais? Nós estamos sendo como os publicanos que faziam o mesmo. Então que nós sejamos a diferença nessa terra, em nome do Senhor Jesus, amém? Agora vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, em Daniel capítulo 1, essa palavra aqui está... Deus quer falar conosco nessa palavra. Daniel capítulo 1, glória a Deus. Daniel é depois de Ezequiel. Daniel, o nome dele significa Deus é meu juiz. Glória a Deus. Quiseram colocar o nome dele de Beltesazar, o principal deus da Babilônia, que era Bel, né? Só que ele continuou sendo servo de Deus, e Deus foi o juiz de Daniel. Então Deus é o nosso juiz, irmão. Deus é o nosso juiz. Ainda que as pessoas talvez tentem trocar o nosso nome, colocar apelido, colocar coisas que desagradam ao Senhor, mas o que vale é o nome que Deus nos deu. Servo de Deus, filho de Deus, e conforme a gente anda na presença de Deus em integridade e fidelidade, amém? Daniel, capítulo 1, versículo 1 diz assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou, e o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Pená, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres. Amém? Pode se assentar, irmãos, como a gente já leu alguns versículos e capítulos. O livro de Daniel, irmãos, ele tem um propósito de dar ao povo do concerto, seja o povo que tinha uma aliança com Deus, a certeza, seja, que o cativeiro não ia permanecer para sempre. A certeza que o cativeiro não ia permanecer. E que Deus ia julgar as outras nações, porque você vê Deus revelando para Daniel os reinos passando, o reino de Nabucodonosor, o Medo-Persa, o grego, o romano, porque Deus, apesar de Ele permitir o cativeiro na vida do seu povo, no final,
é o seu povo que vai viver para sempre. No final é o povo de Deus que vai permanecer para sempre. E aqui nós também vemos no livro de Daniel, nós vemos o legado de Deus, ou seja, nós vemos Deus na soberania sua guardando o seu povo através da história. Então Deus, irmão, Ele continua guardando a igreja dele. Deus, Ele continua guardando o povo dele. Já pensou, irmão, mais de 2000 anos a igreja continua? Mais de 2000 anos o povo de Deus ainda continua. Israel, o povo também escolhido de Deus, continua ainda, porque Deus guarda o povo. Porque se Deus não guardar um povo, irmão, se Deus não guardar uma nação, o povo é destruído. O povo é destruído. Se não é a mão de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, nós somos destruídos, irmão. Olha o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Olha o que aconteceu com Nínive, ou com a Síria. Olha o que aconteceu com a Babilônia, que tem as ruínas da Babilônia até hoje. Então, se não é Deus guardar a igreja, se não é Deus guardar um povo, se não é Deus nos guardar, a gente não permanece. Mas graças a Deus, que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Daniel foi levado para cativeiro, irmão, na primeira leva em 605 a.C., no reinado de Joaquim. Ele foi levado para cativeiro. E a intenção de Nabucodonosor era que Daniel trabalhasse para ele na sua corte. Era que Daniel trabalhasse para ele e servisse a ele e fosse envolvido na cultura. Quando vocês vê aqui ensinado nas letras, é a cultura, é a literatura babilônia. Então ele queria que Daniel aprendesse tudo ali sobre os seus deuses, sobre as coisas da Babilônia. E ele queria que Daniel também se encurvasse aos deuses da Babilônia e aprendesse, comesse dos alimentos, tudo que era costume babilônico. Nós vamos ver que coisas que Daniel aprendeu. Daniel aprendeu coisas, mas Daniel não se corrompeu. Daniel não se contaminou. Então Daniel foi até onde dava para ele ir. Daniel foi até onde a palavra falou, permitiu que ele fosse. Igual, vamos dar um exemplo para nós hoje do Brasil. Nós podemos aprender, embora nós estamos no Brasil, podemos aprender algumas coisas da cultura brasileira. Mas Deus concorda com a cultura do carnaval? Deus concorda com as coisas que é feita no carnaval? Deus concorda com coisas que são feitas às vezes no futebol? Deus concorda com essas coisas? Tem coisas que Deus não concorda. Então a gente sabe que tem um carnaval, cultura do carnaval, a gente sabe que tem o futebol, mas a gente sabe que por trás tem idolatria. A gente sabe que por trás tem adoração a outros deuses. A gente sabe que muitas vezes o carnaval não é culto a Deus, mas é culto a ídolos. E muitas vezes o futebol não é culto a Deus, é culto a ídolos. E infelizmente é uma cultura que o brasileiro gosta. Mas os servos de Deus têm que vigiar. Os servos de Deus têm que ir até onde a palavra diz para ele ir. Então Daniel, mesmo ele estando em terra estranha, não sendo um cidadão da Babilônia, estando na Babilônia, ele não se corrompeu. Ou seja, ele soube se comportar, estando longe da sua terra, estando longe dos seus pais, ele soube se comportar. Igreja do Senhor, eu e você temos que saber se comportar aqui na terra. Eu e você temos que saber se comportar. Como eu disse, você pode aprender outra língua, você pode aprender o inglês, você pode aprender o espanhol, você pode aprender isso. O que a gente não pode é aprender a pecar. O que a gente não pode é aprender a ir contra Deus. O que a gente não pode aprender é ir contra as coisas de Deus. Então Daniel, ele assentou no seu coração, ou determinou, não se contaminar. Então Daniel mostra aqui que ele teve a escolha. Então hoje aí você temos a escolha, irmão, de ser íntegro, de ser fiel, ou de se contaminar, ou de se corromper. Então nós temos essa escolha. E o que nós devemos fazer pela palavra? Escolher ser íntegro e fiel. Porque vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena ser íntegro a Deus, porque no final, irmão, nós vamos receber a vida eterna. No final nós vamos receber a recompensa eterna. Então Daniel falou, não, no meu coração,
E a Bíblia diz para a gente amar a Deus de todo o nosso coração. Então que eu e você dentro aqui, irmão, do nosso coração, onde vem os nossos desejos, onde vem as nossas vontades, que aqui dentro de nós tem um coração fiel. A Bíblia diz no livro de Hebreus para a gente não ter um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Então que no nosso coração venha ter fidelidade, que no nosso coração venha ter integridade, que no nosso coração venha ter determinação de ser fiel a Deus. Irmãos, Deus faz a parte dele, igreja. Deus já entregou o seu Filho por nós. O Espírito Santo Ele enviou para a gente não ficar só. Hoje nós temos o Cânon, 66 livros, a palavra de Deus para a gente estudar. Agora a nossa parte é o quê? Se esforçar e determinar e querer ser fiel. Se nós não queremos ser fiel, como que a gente vai obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus, se eu não coloco no meu coração ser fiel? Irmão, se a pessoa quer se sujar, ela vai se sujar. Hoje eu estava dando comida para o Samuel e para a Eloá, fui dar comida na boca deles, para eles não se sujar para a gente ir para a igreja. Aí os dois parou, falei, isso não, só fica aí, senta aí, eu vou dar comida para vocês dois. E que eles faziam? Abria a boca e comia. Porque eles queriam comer, para eles não se sujar. Então seja, se você, num lado sentido bom e no sentido ruim, se você quiser se sujar, você vai pegar tudo de qualquer jeito e vai se melecar. Mas agora, se você quiser comer as coisas de Deus, você só abre a boca espiritual, abre os ouvidos e come a palavra de Deus. O que Deus falou para Ezequiel? Ezequiel, abre a boca que eu coloco lá o rolo, nem na Ezequiel comer um rolo. O rolo significa a palavra de Deus. Agora, se quer se sujar, pega tudo, vai se melecando, não é assim que Deus quer. Deus quer que a gente aprenda, abra os ouvidos espirituais. Deus quer que a gente participe e se alimente da palavra dEle. Deus quer que a gente se alimente da palavra dEle. Então, abra os ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. Abre a boca para se alimentar da palavra do Senhor. Mas você fala, mas as coisas desse mundo é boa. Irmãos, podia ser a comida do rei, poderia ser o vinho do rei, mas não dá a vida eterna. Não dá a salvação, não traz as bênçãos que só a palavra de Deus pode trazer. Jesus é a água da vida, Jesus é tudo que a gente precisa. Então se a gente resolver ser fiel, a gente vai ser. Deus está fazendo um parar nesse ponto aqui, irmãos. Se você não quiser ser fiel, você não vai ser, mas se você quiser, Deus vai te dar força. E você acha que Deus não quer que nós sejamos fiéis? A vontade de Deus é que todos sejam fiéis a Ele, todos venham arrependimento, todos sejam fiéis. Agora, qual que é a nossa vontade? Não sei, vou trazendo aqui antigamente, antes eu e você conhecer Jesus, o que nós falou? Não, eu quero mudar de vida, pelo menos foi o que eu disse. Eu quero mudar de vida, eu quero ser uma pessoa melhor. Então, a partir do momento que eu quis, Deus falou, então eu mudo. Então falou, eu vou mudar a sua vida, eu vou transformar a sua vida. Mas enquanto eu não queria, Deus não mudou. Porque, irmão, a parte de Deus não neutraliza a nossa. A parte de Deus não intervém da gente fazer a nossa parte. É isso que às vezes as pessoas confundem. Não, Deus faz tudo, é Deus que limpa, é Deus que transforma, é Deus que liberta. É claro que a gente sabe que é a palavra de Deus que faz isso. O homem sem a palavra de Deus não faz nada. Mas o homem tem que querer. Nós temos que querer ser limpo. Olha aquele leproso. O leproso falou, Senhor, eu quero ser limpo. Aí Jesus falou, eu quero, seja limpo. Pronto. O homem quis ser limpo. Se aí você não quiser ser limpo, se aí você não quiser ser fiel, a gente não vai ser. Mas em nome de Jesus, eu creio que nessa noite, nós estamos aqui porque nós queremos ser fiel. Nós estamos aqui porque nós queremos participar das bênçãos de Deus, estar na presença de Deus e servir a Deus. Agora, irmãos, às vezes a fidelidade a Deus vai trazer risco. Daniel estava com a sua cabeça em risco. Ele não poderia questionar ali. Ele não poderia dizer lá, não, eu não quero comida do rei, eu não quero comer. Só que ele estava disposto a dar a vida por amor a Deus, pela fidelidade a Deus. Então, às vezes, a fidelidade a Deus vai trazer alguns riscos para a nossa vida.
Às vezes a gente não vai poder fazer o que as pessoas do mundo faz. Às vezes nós corremos o risco até de perder um emprego. Às vezes de não ser bem visto perante os amigos. Às vezes de uma roda as pessoas não te aplaudir. Ou às vezes até dentro da igreja não te aplaudir. Às vezes você vai correr risco, mas por Deus vale a pena. Porque assim como Jesus entregou a vida por nós, nós temos que entregar a nossa vida por Ele. Então Daniel, ele sabia que a sua cabeça estava em risco. E ele falou para o chefe dos eunucos, olha o que diz o versículo 9. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Por quê? O chefe dos eunucos podia se irritar, falar, eu vou te matar, você não quer comer nada, você que tem que comer, filho. Porque se o chefe dos eunucos não fizesse o que o rei pediu, era a cabeça dele que estava em risco. Então ele falou, eu não vou colocar minha cabeça em risco nada, eu vou colocar a sua que vai rodar a minha não. Mas como Deus deu graça, e graças a Deus, como diz no livro de Provérbios, Provérbios 3, que diz que quando a gente é fiel a Deus, a gente acha graça perante Deus, e favor perante os homens. É Deus que nos dá graça quando a gente é fiel a Ele. Então Daniel recebeu graça, e o chefe dos eunucos não quis dar a comida para Daniel comer. Só que Deus é tão bom, que Daniel conseguiu conversar com o dispenseiro. E o dispenseiro, pela misericórdia e a graça de Deus agindo, ele concordou. Daniel falou, não, só 10 dias, experimenta 10 dias, é 3 anos. É 3 anos que a gente tem que comparecer perante o rei, só 10 dias, porque depois desse tempo dá para a gente dar uma recuperada. Daniel foi inteligente. E falou, experimenta só 10 dias, o dispenseiro, então tá bom. Não vale a pena ser fiel a Deus, irmão? Não vale a pena. Daniel perdeu, vamos pôr, ele perdeu a cabeça, não perdeu aqui nesse exato momento. Mas ele estava disposto. Daniel, vamos trazer hoje, ele perdeu o emprego? Não perdeu o emprego. Daniel perdeu de estar perante o rei? Não perdeu, por quê? Porque quando Deus está no negócio, Ele garante. E Deus, irmão, Deus queria levantar homens e jovens ali fiéis para representar Ele na Babilônia. E nós estamos aqui como representante de Deus, irmão. Nós estamos aqui como representante do Senhor. Ele não vai desonrar aqueles que é fiel a Ele. Ele não vai desonrar aquele que se humilha na presença dEle. Alabaçou de canto e balaçou de canto. Alabás. Obrigado, Senhor. Então o dispenseiro, versículo 11, irmãos. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia construído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos, 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. Porque, só voltando um pouquinho, irmão, às vezes as pessoas falam assim, que Daniel não quis comer essas comidas aqui, porque era oferecida aos deuses. Mas, analisando profundamente a Bíblia, até os legumes e as águas, tudo é oferecido aos deuses. Tudo era os deuses. E o Paulo diz, o que é os deuses para nós? Não é nada. Não é nada. Tem gente que se escandaliza, mas para nós a gente sabe que não é nada. Nós só sabemos que existe um Deus. E é o Deus verdadeiro. Então, mas Daniel não quis se contaminar nos outros, por causa que alimento que não podia diante da palavra. Foi isso. Então aí Daniel no versículo 13 diz assim, então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te haja com os teus servos. Ele conveio nisso e os experimentou por 10 dias. Amém? Experimentou 10 dias. Olha que maravilhoso. Daniel tinha tanta confiança em Deus, irmão, que Daniel falou assim, depois de 10 dias você experimenta e conforme a situação você haja conosco. Isso foi confiança em Deus também. Isso foi fé em Deus. Daniel creu que ele fazendo a vontade de Deus, o semblante dele ia ser melhor. Ele creu que no final ia dar certo, porque a cabeça dele estava para rolar. Então creia, irmão, você vê a diferença de quem faz a vontade de Deus e quem não faz. A gente vê a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Você vê a diferença de um semblante de um cristão convertido, de um cristão ou de uma pessoa que não é convertida. Você vê. Você vê a diferença das pessoas que se alimentam das coisas de Deus e das pessoas que não se alimentam das coisas de Deus. O semblante muda. A Bíblia diz que ele aformoseia o nosso rosto. O semblante nosso muda, irmão, quando a gente faz a vontade de Deus.
Aí olha o que diz. Aí conveio nisso, o chefe dos eunucos experimentou por 10 dias. E olha o que diz ao final dos 10 dias. Versículo 15. E ao final dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos. Olha, e crente come, mas foi só legume e água, mas engordou. Olha, os outros comiam a porção do rei, carne, era carne, não vou falar o tipo da carne que eu não sei, não estava lá no dia, mas assim, comeu um monte de carne, vinho e ficaram mais magros. Ia só com legume e água engordou. Ficou mais gordo, mais bonito. Porque é Deus, irmão, que cuida da gente, irmão. É Deus que cuida de nós. Aí diz assim: ao fim de 10 dias pareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. De sorte que o dispenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, e lhe dava legumes. Irmão, quando eu leio isso aqui, Deus é maravilhoso, irmão. O que tem que ser tirado é as coisas que são do inimigo. Pela fidelidade deles, aquilo que era para eles participar, que era contra Deus, foi retirado. E seja, o nome de Deus foi louvado. Então às vezes nós estamos participando de uma situação, talvez seja num ambiente de trabalho, seja com os seus vizinhos, seja onde você estiver, que corre em risco, alguém estão oferecendo algo para você e diz: se você não participar vai acontecer isso, se você não participar vai acontecer aquilo. E você fica às vezes com medo da situação e fala: não, eu vou participar. Mas irmão, o que tem que ser tirado não é a sua fidelidade a Deus, é aquilo que estão oferecendo de mal para você. Olha o que foi tirado, irmão, foi mudado. Falou: não, então você não precisa fazer isso, pode fazer o que vocês estão fazendo, ou seja, pode agradar a Deus, pode continuar sendo fiel a Deus. Então é isso que deve ser feito na nossa vida, irmão. Nós devemos ser fiel a Deus, para que o bem continue na nossa vida. Fica em paz, irmão. Talvez você está com medo de alguma situação, de alguma coisa, mas confia em Deus. Confia no Senhor. Eu vou mandar embora se você não fizer isso. Se você não mentir, ou se você não fazer... Irmão, fique em paz. Tem que ser tirado é a mentira. O que tem que ser tirado é o mal. Quantas coisas Deus muda por amor aos servos deles. Quantos decretos Deus muda por amor ao nome dele, irmão. Deus muda mesmo. Teve situações, irmãos, lá no meu trabalho, quando eu trabalhava no serviço, sem ser só na obra, que era para ser feito certas coisas, e eu falei: não, eu não participo disso, eu não participo de certas coisas, eu não sou melhor do que ninguém, irmão, em nome do Senhor Jesus. Foi só a graça de Deus na minha vida, e eu procurando ser fiel a Deus. Falei: não, não participo disso. E no final foi tirado. E Deus me deu a oportunidade ainda de falar. Então, seja, o que tem que ser glorificado tem que ser o nome de Deus, irmão. Tem que ser o nome do Senhor. Então seja fiel ao Senhor. Que tem que ser tirado, tem que ser coisa ruim, irmão, que é contra a palavra de Deus. Aí olha o que diz, versículo 17. Ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em todos sonhos e visões. Irmão, quanto mais você é fiel a Deus, se aproxima de Deus, mais Deus revela as coisas. Às vezes as pessoas acham que não, mas por que Deus? É claro, irmão, Deus tem cada um tem como vamos dizer assim, cada um tem uma estrutura. Cada um tem uma estrutura. Mas quem se dedica mais a Deus, vai ter mais próximo de Deus, vai se chegar mais ao Senhor. Quem procura se consagrar, quem procura vigiar, quem procura guardar os seus olhos, guardar sua mente, guardar da roda dos escarnecedores, vai ver mais coisas de Deus. Vai ver mais coisas do Senhor do que alguém que é um crente, como a gente fala, 007, que ninguém sabe. Como alguém que não ora, não busca Deus, tipo assim, só vem para a igreja e vai embora. É claro, irmão, venha para a igreja, seja um membro, é isso que nós devemos fazer, adorar. Mas estou falando de ser a diferença. Então as pessoas vão ver a diferença
de quem é uma pessoa que ora, que tem uma palavra de Deus, uma pessoa que está em oração, que está em adoração. Então as pessoas veem essa diferença e Deus também vê essa diferença. Deus não vai revelar alguma coisa para quem não está querendo Ele, para quem não quer buscar Ele. Apesar, tem hora que Ele revela para salvar, que a gente já viu Ele fazer isso. Agora, quanto mais você é próximo de Deus, irmão, quanto mais você se dedicar a Deus, mais você vai estar disponível para receber as coisas de Deus. Às vezes a gente quer receber sonhos e visões, mas às vezes a gente não tem nem tempo para sonhar. Você já reparou, só creio que vocês já aconteceu isso com vocês, que quando vocês dormem mais cedo, Deus dá revelações na noite? Você entende mais, às vezes, os sonhos? Às vezes pode ser que você também dorme tarde e entenda. Mas tem hora que a gente dorme mais cedo, fala, não, hoje eu vou descansar. Aí Deus fala, agora a mente dele está pronta para receber. E recebe, irmãos. E Deus vai lá, revela às vezes 5 sonhos na noite, você entende no final. Mas tem hora que nós dormimos 3 horas para acordar 6 horas. Aí às vezes tem um sonho, nós já acordamos na correria da roupa, e nós nem, quando vai ver, eu tive um sonho, mas não deu nada não, foi nada não. E às vezes era uma revelação. Então nós temos que estar disponível para receber as coisas de Deus. Nós temos que estar com o coração aberto. Nós temos que ter tempo, irmãos, para Deus, tempo para o Senhor. Então que eu e você venhamos estar mais disponível para Deus, porque Ele tem poder para nos dar conhecimento, Ele tem poder para nos dar inteligência, e Ele tem poder para nos dar sabedoria. É claro, irmão, tem hora, tem casa e a casa, mas experimenta descansar mais para ver, se você pode. Experimenta como que Deus revela, porque tem hora que Deus, quando Ele quer revelar, você pode deitar ali no sofá e você ter uma visão. Mas eu falo, nesses casos, ou um sonho, nesses casos você vai estar com a mente mais descansada, e vai ser melhor até para você entender, para você parar, pensar, buscar interpretação na Bíblia, o que significa isso. Então é isso, a gente tem que estar disponível para receber as coisas de Deus. Mas eu falo, eu tenho muita tarefa, eu tenho muito trabalho. Irmão, nós temos que arrumar tempo para Deus. Deus é prioridade. Deus é prioridade. E a nossa carne, você pensa que a nossa carne não quer Deus? Por isso que a gente teve que nascer de novo. É o Espírito que quer Deus, não é a carne que quer Deus. É o Espírito que quer Deus. A carne quer dormir, a carne quer buscar as coisas da carne. Pode ver que, só dando um exemplo, quando você pega um celular, como você vai ver uma notícia. Às vezes você fica vendo aquela notícia, vendo, você se envolve, quando vai ver foi meia hora. Agora às vezes você vai ler um versículo bíblico, você já começa a sentir sono. Aí você fala, por que eu consigo ficar acordado até mais tarde, com a notícia, com o negócio, e não sinto sono? Porque a carne gosta daquelas coisas. A carne gosta. Se a gente for parar, alguém fala assim, nossa, mas como eu amo orar, sempre eu quero orar. Não tem como, porque a carne luta, irmão. A carne luta contra a nossa vida, contra o Espírito. Então a gente tem que fazer o quê? Vencer. Vencer como? Buscando a Deus. Se for, não, eu vou buscar a Deus, eu vou me esforçar, eu vou querer o Espírito, não. Eu vou me dedicar mesmo. Então, em nome de Jesus, está na hora da gente buscar mais ao Senhor. Foi falado aqui hoje. Está na hora da gente ser vivificado conforme a palavra foi falada aqui nessa noite. Então, que eu e você buscamos ao Senhor. Aí agora o versículo 18. E o fim dos dias, em que o rei tinha dito que trouxesse o chefe dos eunucos, os trouxe diante de Nabucodonosor, ou seja, o dia que era para trazer o Daniel e os jovens, o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Estão vendo como vale a pena ser fiel? Quando Deus nos coloca no lugar, irmão, Ele garante a nossa vida ali naquele lugar. Ele garante, porque Daniel, ele não foi não foi porque ele queria para o cativeiro. Infelizmente, o povo pecou e errou, ele teve que ir, vai fazer o quê?
Então ele teve que ser levado, mas ali Deus honrou ele. Porque Deus sabia quem era Daniel, e Daniel sabia quem era Deus. Então, ou seja, eles permaneceram ali, porque eles foram fiéis ao rei da Babilônia. Não, nesse caso aqui, eles não queriam participar, eles foram fiéis a Deus. Amém? Então fique em paz, irmão. Se você for fiel, talvez você está com medo de perder o emprego, seja fiel a Deus, vale a pena ser fiel ao Senhor. E como disse Ananias, Misael e Azarias, se Deus livrar, Ele é Deus. Se não livrar, Ele continua sendo Deus. Mas saiba que nós não vamos adorar essa estátua. Então procurem ser fiel a Deus. E no final veio o livramento. E em toda a matéria, versículo 20, de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Bom, já pensou, você aprende da literatura do povo, e você sabe mais do que o povo que vive na cidade? É só Deus, irmão, para dar inteligência para o ser humano. E Provérbios 2,7 diz que Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Quando a gente é fiel a Deus, nós temos a sabedoria certa, irmão. E as pessoas veem a sabedoria de Deus na nossa vida, porque é Deus que nos deu sabedoria. A sabedoria não vem de nós próprios, a sabedoria vem do Senhor. Aí olha o que diz: e Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro, em 539, antes de Cristo. Daniel ficou ali muitos anos, irmãos. Muitos anos Daniel permaneceu fiel a Deus e ficou naquele lugar. Eita, glória a Deus, irmão. Jesus é bom. Que você permaneça fiel ao Senhor. Que você permaneça íntegro a Deus. Vale a pena servir esse Deus, irmão. Vale a pena ser fiel a Ele. E esses 3 jovens mostram para a gente que é possível. É possível. Quando a gente quer ser fiel, a gente pode estar na Babilônia, é possível ser fiel a Deus. É possível ser fiel ao Senhor. Porque se fosse questão de lugar, irmão, Lúcifer, que era um anjo de luz, não tinha se rebelado. Adão e Eva não tinham caído no jardim, e Jesus não tinha vencido no deserto. Então, ou seja, às vezes é o nosso coração, não é o lugar. Como a própria palavra diz, o ímpio se mostrando favor para ele, até na terra santa ele se corrompe. Até na terra santa ele se perverte. Então, às vezes não é nem o lugar, às vezes é a pessoa. É claro que tem lugar que a gente deve sair, que as más conversações corrompem os bons costumes. Tem lugar que a gente tem que sair, as rodas escarnecedoras não é bom. Mas quando a gente está num lugar que a gente não pode sair, igual era o caso deles, eles não podiam sair da Babilônia. A solução para eles era ser fiel a Deus. Então, irmão, eu e você, infelizmente, por enquanto a gente não pode sair do mundo. E a gente às vezes tem que escutar igual as notícias que a irmã disse que aconteceu. A gente tem que escutar essas coisas, tem que às vezes participar de algumas coisas que são aqui nesse mundo, mas a gente tem que ser sal e luz. A gente tem que ser fiel a Deus, continuar íntegro a Deus, para que um dia, quando Jesus voltar, a gente não vai estar mais só na presença de um presidente humano ou de uma pessoa humana. A gente vai estar na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Então, quem é você, irmão? Sejamos fiéis a Deus, em nome de Jesus, amém? Vamos se colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Daniel, mais para frente, foi lançado na cova ainda. E permaneceu fiel. Permaneceu fiel ao Senhor, amém? Vamos orar. Você pode fazer uma oração aqui, missionária? Em nome de Jesus. Se Deus colocou no seu coração um louvor, pode louvar, porque eu fui até aqui. Em nome do Senhor Jesus.